Olá, gente! Nossa aula de hoje é sobre dados não agrupados de frequência. Só recapitulando algumas coisas. Quando eu falo que o dado ele é não agrupado, significa que a representação dele não será em intervalo. Deixa eu mostrar os dados de representação agrupadas. Os dados de representação agrupada, eles vão ter intervalos dentro da tabela. Então, ele pode ser fechado à esquerda, pode ser fechado à direita, pode ser totalmente aberto ou pode ser fechado dos dois lados. Então, se vocês verem, observarem na tabela qualquer um desses quatro símbolos que são intervalos, significa que o dado é agrupado. Se o dado na tabela não estiver com nenhum desses símbolos, significa que ele é não agrupado, que é o que nós vamos fazer agora, visto que o trabalho de vocês estará mais focado, talvez, para os trabalhos não agrupados. Vamos voltar aqui. Eu coloquei aqui uma amostra de dados e vou explicar para vocês como fazer essas atividades no Excel. Então, aqui eu tenho uma amostra, vou marcar aqui, ó. Aqui embaixo ele já mostra que eu tenho 26 números. Foram 26 entrevistados. O somatório desses números foi 352 e a média é 13,53. Se eu clicar aqui com o botão esquerdo, eu posso botar ainda a contagem de números aqui embaixo, posso botar mínimo, posso botar máximo, ó, média, média, contagem, que é mais rápido, né? Contagem de número, mínimo, que é o menor valor da minha amostra, o maior valor da minha amostra, o menor valor é 11, o maior é 17, e a soma de todos os números que eu peguei dessa amostra aleatória foi 352. Vamos lá. Primeiro passo, para ele contar automaticamente essa amostra probabilística, é que eu tenho que transformar isso em rol, para eu poder montar os outros passos da minha tabela. Então, eu venho aqui, marco todos os meus números da minha amostra, venho aqui em classificar e posso colocar em rol. Lembram o que é rol? Você colocar todos os números em uma ordem crescente ou decrescente. O computador vai fazer automaticamente. Ele vai pedir aqui para continuar na mesma seleção atual, classificar aqui. Então, coloquei aqui os meus números em rol. No caso, os números estão em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Se eu quiser colocar os números em rol decrescente, eu também posso. Venho, marco, né? Venho aqui classificar, classificar do maior para o menor, continuar com a mesma seleção atual. Porque se eu botar aqui expandir, ele vai pegar toda a tela e eu não quero isso. Ok? Por que eu tenho que colocar em rol? Para eu poder ter a noção dos números que começam, quais são todos os números que começam e até onde eles terminam, para que o computador ele possa fazer o cômputo, a frequência. Frequência significa em estatística acontecimento. Se você vê a palavra simples, significa que é um único valor existente. A palavra absoluto significa que a resposta ela vai ser sempre em número. Se for relativo, significa que sua resposta ela vai ser sempre uma porcentagem. Acumulado significa que vai trabalhar com intervalo crescente do menor para o maior e decrescente do maior para o menor. Eu coloquei isso aqui para que possamos fazer os cálculos de FR, frequência absoluta, frequência relativa, né? Se tem a palavra relativa, significa que tem porcentagem. Frequência absoluta significa que o número ele vai ser um valor em número, a resposta. Faca, frequência acumulada crescente. E aí ela vai calcular a fada, uma é abaixo, outra é acima. Mas vamos sucessivamente. Vamos voltar aqui? Deixa eu voltar aqui para os dados. Marco sempre só os números. Classificar, eu prefiro do menor para o maior, continuar com a seleção. Pronto. A partir dessa etapa,
eu já vou colocar. Observa aqui os números que tem, coloca aqui do lado. Cada número de uma única só vez. O computador ele vai computar todos os números que estão aqui. Como é que ele fará isso? Ele vai. Primeiro passo. Vocês vão ter que marcar uma casa a mais aqui. Assim, antes de marcar qualquer coisa de estatística, vocês têm que vir aqui, colocar aqui f de x, deixa eu voltar, deixar aqui, f de x, estatística, marca estatística, e aqui estão todos os cálculos de estatísticas que nós podemos fazer, ok? Então, vamos lá. Eu vou em marco, sempre uma linha a mais, depois de ter digitado cada número que eu olhei aqui. Depois vou em f de x. Como eu quero calcular a frequência para saber a quantidade de cada número que tem, aqui os números vão aparecer, as palavras vão aparecer sempre em ordem numérica, né? Em ordem alfabética, perdão. E aqui eu venho em frequência, ou vou direto no computador e coloco F. Pronto. Aí, eu vou marcar aqui primeiro a minha amostra, até o número 17. E aqui na minha matriz binominal, eu vou marcar esses números aqui, ó, para ele saber da onde começa e da onde termina. Por isso que eu coloquei uma célula a mais aqui embaixo, que ele vai saber exatamente onde termina. Não dê ok. Primeiro você vai ter que apertar o que eu escrevi aqui, ó. Ctrl, Shift e Enter ao mesmo tempo. Ctrl, Shift e Enter. Pronto. Olha que lindo. Ele fez aqui número 11, aparece 2 vezes. O número 12 aparece 5 vezes. Se fizermos a soma aqui do total, ultrapassando a célula do zero, porque é como ele fez o cálculo, vem aqui, ó, 26, que foi o nosso, deixa eu anotar aqui, total. Ou, no caso, o nosso somatório. Depois que fizemos o somatório, eu não quis colocar aqui. Então, eu coloquei aqui, ele colocou os números, a proporção que eu fiz, vocês viram que automaticamente ele fez aqui embaixo. Então, nós temos os números aqui embaixo para que possamos visualizar melhor os cálculos estatísticos. Então, aqui a gente tem nossa frequência absoluta. Se é frequência, significa que é acontecimento. Se é absoluta, significa que o resultado tem que ser sempre números. Agora, FR significa frequência, acontecimento, relativa, porcentagem. Então, significa que o resultado tem que ser em porcentagem. Para fazer o resultado em porcentagem, eu coloco aqui o meu total, novamente. E o nosso somatório. Marco, venho aqui em soma, autossoma. Então, eu já tenho aqui o total. Para fazer o total, depois que fazemos o total, a gente vai fazer a frequência relativa, a porcentagem. Sempre no Excel você tem que dar o sinal de igual. Depois, você vai clicar aqui na primeira frequência absoluta, dividir pelo total, que no caso aqui é 26 e a célula é 21. Todo mundo quer ficar rico, então tem que colocar o dinheiro depois da divisão, antes da letra, e depois do número da letra, antes do número, para poder fixar o 26, para dividir por todos os números e fazermos mais rápido. Então, aqui deu 0,076. Eu disse que o valor é em porcentagem. Então, eu venho aqui, clico em porcentagem. E aí, eu já tenho aqui a minha porcentagem de 8%. Eu não coloquei o dinheiro para fixar, então aqui, ó, tem um buraco. Mete no buraco, faz o sinal da cruz para Deus ajudar e puxa. Aí, nós encontramos aqui as outras porcentagens. Calculamos a nossa frequência relativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho o número 11, né, que eu coloquei aqui como idade dos entrevistados. Eu tenho 11,
pessoa selecionada tem 11 anos, são duas pessoas entrevistadas. Com 12 anos, 5 pessoas entrevistadas. 13 anos, 6 pessoas entrevistadas. E dessa frequência de 2, eu tenho 8%. Veja que eu fiz aqui uma tabela. Uma tabela, para ser formatada, ela tem que ter tabela, o nome, numeração, o título da tabela, idade de entrevistados, o local da tabela e o ano e a fonte. Lembre-se, tabela é aberta ao lado. Então, não tem linha. O que tem linha ao lado fechado é quadro, e quadro é usado para texto. Tabela é usado para número. Agora, vamos fazer a faca. A faca é frequência acumulada crescente, que ela vai somando. Por isso que eu coloquei o sinal de positivo. Para fazer a faca, eu dou igual. Clico na minha primeira frequência, dei Enter. Dou de novo igual. Clico nesse 2. Eu disse que ela vai o quê? Somando. Então, eu coloco mais. E clico com o número abaixo dela. Pronto. 2, foi o primeiro número a repetir. 2 mais 5, 7. E aí, para não fazer 1 a 1, a mesma coisa. Aqui, ó, tem um buraquinho, coloco no buraco e puxo. Tem que bater a quanto? 26. Então, esse 2 aqui eu vou botar da cor, para ficar bonitinho, verde. Combinou com o verde daqui. E esse 26, que é o total, ele tem que bater sempre a prova dos 9 com esse outro 26. Fiz a faca. Agora, eu vou fazer o FARC. Veja que a faca é frequência acumulada crescente absoluta. Significa que ela é um número e que ele vai crescendo. 2, 7, 3, 20, 23. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte. Se ela vai crescendo e está dentro de um intervalo, frequência acumulada dentro de um intervalo, ó, acumulada, intervalo, significa que eu somei os valores do intervalo. Então, assim, quais são os números faca? Frequência acumulada crescente abaixo. Deixa eu botar aqui a palavra abaixo. Quer dizer que quando eu analisar, eu vou analisar abaixo. Então, quais são os números abaixo de 12? Abaixo de 12 eu tenho 11, 12 e 11. Então, meu acúmulo dentro do intervalo é de 7 integrantes que têm idades menores abaixo de 12. Quantas pessoas têm idade abaixo de 15 anos? De acordo com minha faca, 23. Por isso que ela é frequência acumulada crescente abaixo. Porque você analisa os números de forma abaixo, já que eu estou colocando aqui os valores de forma crescente. Pensando da mesma forma, aqui é frequência acumulada crescente absoluta. Se é absoluta, então, abaixo e absoluta, então, ela é em número. Aqui eu vou ter FARC, frequência acumulada crescente relativa. Então, se é relativa, meu número vai ter uma porcentagem. Então, eu vou fazer igual, né? Ele vem oriundo da faca, né? O nome está igual aqui, então eu vou clicar no 2 e vou dividir pelo meu total, que é o 26. Para eu não fazer em todos a divisão, todos por 26, eu quero ficar rica. Então, eu coloco o dinheiro depois da divisão, né? E após a letra E. Tenho que transformar em porcentagem porque é relativo. Então, porcentagem. A partir daí, coloco no buraco, fez o sinal da cruz e puxo, arrasto. Vejam que todas as frequências aqui, elas têm que terminar em 100%. Se não terminar em 100, é porque tem alguma coisa errada. Vou botar roxo agora. Olha que minha frequência relativa, o somatório dela, deixa eu somar aqui, deu 100. Então, 100 está batendo com 100. Ó, coisinha bonitinha, para que tudo fique igual. Vamos para a fada. Frequência acumulada decrescente. Aqui foi abaixo, então aqui é o inverso, acima. Deixa eu escrever aqui acima. Se ela é acima, significa que minha interpretação vai ser com a palavra acima.
A faca começou com o menor valor, então a fada vai começar com o maior valor, que no caso é o total. Dou aqui o igual ao total. Vou botar da cor azul para ficar tudo igual. A faca eu somei, então a fada eu vou subtrair. Dou igual. Pego 26 aqui, menos o primeiro valor da minha frequência absoluta. A frequência absoluta, a faca e a fada são em valores numéricos. 24. Aqui eu coloco no buraco, faz o sinal da cruz e puxa. Deixa eu alinhar aqui para ficar todos bonitinhos. Vejam que o último número da fada, que eu vou botar de que cor agora? Eu vou botar de laranja. Tem que bater com o último valor da minha frequência absoluta. Agora vamos para o FART. Frequência acumulada decrescente relativa. Se ela é acumulada, significa que ela vai pegar os valores do intervalo. E se ela é decrescente, vai do maior para o menor, assim como a fada. E se é relativa, ela não vai ter número agora. Ela vai ser em percentual ou porcentagem. Estatística, a palavra relativa significa porcentagem. Então, eu vou dar aqui o igual. Vou clicar aqui no meu valor. Dou dividido. E divido também pelo meu total. Para fixar o valor, temos que ser ricos. Colocamos o dinheiro depois da divisão e depois da letra do Enter. Como ela é relativa, eu tenho que transformar em percentual. Cliquei na porcentagem. Venho aqui, coloco o sinal da cruz e puxo. Deixa eu alinhar. Vejam que, diferente do FARC, ela começou em 100%, o FARC terminou em 100%. Deixa eu botar aqui uma cor diferente. Vou botar essa daqui. Tá muito diferente, tá? Então, ela colocou... Não, vou botar roxo, porque para mostrar que todos são 100. Pronto, melhor. E ela terminou em 4%, que é o valor do FR. Deixa eu botar aqui, que cor agora? Verde já foi. Botar vermelho. Ó, vermelho, 4%. Isso aqui para vocês tirarem a prova do 9, para ver se vocês fizeram tudo direitinho. Aqui o FARC eu esqueci de colocar, mas ele tem que bater igual a esse 8% do FR aqui. Então, eu vou colocar ele da cor... Aqui. Pronto. Então, aqui nós já vimos os valores que estão... Deixa eu botar para ficar diferente, sublinhado. Os valores que são iguais, onde tem que bater. Então, recapitulando, a fada quer dizer acima. Então, por exemplo, se eu quiser saber o número de pessoas que têm a idade acima de 13 anos, eu vou no 13, olhei e já sei o número de pessoas, 19. Porque tanto a faca como a frequência absoluta e como a fada são valores numéricos. O FR, FARC e FART são valores relativos. Então, aqui eu digo que são 19 pessoas, que corresponde a uma frequência de 73%. Diante disso, vamos fazer o nosso gráfico. Aqui são os mesmos dados de FR, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só transformar esses dados em porcentagem para ficar igualzinho aqui. Pronto. Vamos fazer o gráfico. O gráfico, fiz a opção de fazer um gráfico de pizza, mas eu poderia fazer qualquer outro gráfico. Basta eu ir aqui marcar, né, os meus dados, inserir, ó. E aqui já tem os tipos de gráficos que eu posso trabalhar. Se você tiver dúvida, olha só, para fazermos o gráfico, nós vamos marcar aqui somente a coluna de FR, com os dados do percentual. Vamos aqui em inserir. Podemos ir direto aqui para gráfico de pizza, que é o gráfico que eu quero. Mas o próprio computador ele pode recomendar alguns gráficos. Então, você pode, ó, clicar aqui
Você vê que ele já recomendou um gráfico de barra vertical, um gráfico de barra horizontal, um gráfico de pizza, que é o que eu vou fazer, um gráfico de linha. Vamos para o gráfico de pizza. Eu poderia clicar aqui e continuar, ou clicar aqui, dar OK e continuar, ou simplesmente vir para cá, ó, que já tem vários gráficos, botar pizza. Deixa eu puxar aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Todo gráfico tem que ter um título, então, gráfico 1, número gráfico, o título dele, que é igual ao da minha tabela, idade de entrevistados, Salvador, 2020. Eu vou botar aqui, ó, seleção e idade, fica melhor tanto na tabela, né, porque idade, e aqui também idade, ó. Se quiser eu posso botar até idade em anos. Idade, anos. Fica mais completo, o leitor quando vê tem uma ideia melhor. E observe, que é uma observação interessante, quando vocês colocarem, fizerem as perguntas, a pergunta é uma pergunta, mas o título do gráfico e o título da tabela tem que ser afirmativo, nunca a pergunta. Pronto. Então ele fez aqui o nosso gráfico com a numeração, botamos a numeração, colocamos o título, o período e o local. Vamos colocar a porcentagem. Clica no gráfico com o botão esquerdo, vai aparecer esses itens, você vai aqui adicionar dados, ó, ele colocou aqui, mas observem que apesar dele colocar as porcentagens, os números da nossa legenda, que fica embaixo do gráfico sempre, nunca em cima, sempre embaixo ou aqui desse lado, tem 1, 2, 3, 4, 5, não está batendo com a nossa seleção de dados. Então, eu clico na legenda com o botão esquerdo, venho aqui em selecionar dados, aqui na palavra editar e marco os números que eu quero, de 11 ao 17. Ó, ele já mudou aqui embaixo, basta dar o OK. Ó, pronto. Então, aqui nós temos o nosso gráfico com as porcentagens, temos o nosso gráfico com a nossa legenda. E hoje, nesta aula, nós vimos como utilizar o Excel para trabalhar dados não agrupados de frequência, trabalhando com, olha só, frequência, que significa acontecimento, simples, que significa única, absoluta, número, relativa, porcentagem, acumulada, quer dizer que é sempre intervalo que faz somando, crescente do menor para o maior e decrescente do maior para o menor. Então, se eu trabalho frequência absoluta simples, faca e fada, sempre número, frequência relativa, FARC e FARD, sempre porcentagem. E o nosso lindo gráfico. Fico por aqui e até a próxima aula. Ah, já esquecendo. O gráfico também tem que ter fonte. Elaboração própria 2020. Agora sim. Até a próxima aula.